Pai. Em nome do Senhor. Sim, Pai. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Glória a Cristo. Deus. Amém. A igreja pode ir já abrindo a palavra e o seu coração no livro, segundo livro dos Reis. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 23. Esta mensagem vai ser uma mensagem um pouco de ensino, porque a mensagem pragmática, a mensagem de efeito, ela também é importante para as nossas vidas, mas nós precisamos do ensino, para o ensinamento bíblico, para guardar, como a irmã Luz estava a falar aqui, a orar aqui, para gravarmos a palavra de Deus no nosso coração e para não pecarmos contra Ele, amém? Por isso temos que preservar o ensino. O culto do ensino tem-nos trazido muita edificação à igreja. Desde já os irmãos não tentem ir ao culto de ensino às 7 horas, todas as sextas-feiras. Temos o ensino da palavra. Para não permitir que coisas extras, não é? Agora estamos na época do Natal, essas coisas de pagãs não entrem no nosso coração também, para que nós sejamos protegidos, amém? O capítulo, 2 Reis, capítulo 23, eu vou ler a partir do verso 4, amém? Amém. Em seguida, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos seus guardas das portas do templo, para que removessem o templo do Senhor, os utensílios usados para o culto de Baal, Aserá e todos os astros do céu. Mandou queimar tudo para fora de Jerusalém, dos terraços do vale de Cedron, e levou cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras, nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros do céu. Removeu do templo do Senhor o poste ídolo Aserá e levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde queimou, e depois moeu as cinzas, e o poste lançou pó sobre os túmulos do povo. Também demoliu o alojamento dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste Aserá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá. Profanou os santuários idólatras, onde havia queimado incenso, desde Gabá a Bersaba. Destruiu os santuários da entrada da porta de Josué, o governador de Jerusalém, à esquerda da entrada da porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido os santuários idólatras tinham permissão de servir no altar do Senhor em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei profanou o altar de Tofete no vale de Be-Hinom, ou seja, o vale de Hinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo o filho ou a filha como oferta a Moloque. Até aqui a igreja pode sentar, amém? Amém. A igreja pode sentar, fechar os olhos, mas não fecha a palavra de Deus, amém? Vamos entrar neste texto. Pai eterno, que eu não tenho nada para dizer, mas que o Senhor possa falar aqui através da minha boca, Senhor. Não pela eloquência da minha voz, mas pela unção contida na Tua Palavra. A Tua Palavra que salva, que cura, que alimenta e transforma, e que penetra como uma espada de 2 gumes, até dividir a alma do espírito, a junta das medulas e juntando os pensamentos ao coração. Nós podemos, Senhor, fortificar em Teu Espírito, queremos dar frutos de arrependimento, para que possamos conformar à Tua imagem, para que possamos viver à imagem do Teu Filho. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, estamos perante o capítulo 23 do livro dos reis. Aqui fala do rei Josias, que ele tirou os postos ídolos e toda a idolatria que o povo tinha construído ao longo dos tempos, dos reis perversos. Ele termina aqui dizendo que no Vale Inom sacrificavam filhos a Moleque, que era um deus com cabeça de touro, cabeça de touro ou leão, e o resto era corpo de homem, era uma estátua enorme, e no qual no seu ventre tinha uma taça de fogo, e essa taça de fogo era lá que eles queimavam os filhos a Moloque, eles sacrificavam as crianças a Moloque no Vale de Inom. Muitas vezes Jesus levava, nós vemos nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus falava sobre o inferno. Ele ia às portas da cidade, junto ao Vale de Inom, e ele dizia: vejam, aqui é como o inferno, porque aquele Vale de Inom, além daquelas crianças serem sacrificadas ao longo dos tempos, eles colocavam para lá corpos das crianças, colocavam lixo, colocavam naquele vale corpos de pessoas putrificadas que faleceram, que não tinham direito à sepultura, lançavam fogo, colocavam lixo, e aquilo ia-se acumulando, os corpos das crianças com larvas, com corpos de pessoas que às vezes importavam os braços, membros por doenças, mandavam para lá junto com o lixo e junto com o fogo, depois mandavam enxofre para aquele vale, e durante 600 anos, desde o tempo de Manassés até Jesus Cristo, aquele vale foi um grande lixão que foram queimando. E então Jesus, para ter uma visualização, para que houvesse uma ilustração do que era o inferno, ele levava os apóstolos para ali e dizia: isto é o Guiana, o Vale de Inom, onde o fogo não se apaga, onde o cheiro é enxofre, onde a larva não morre, o lixo nunca mais queima, e é fogo e larvas. E então foi essa a maldição daquele Vale de Inom. O capítulo 23 de Reis conta que Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e leu o livro da aliança e fez uma aliança com o seu povo para os preceitos e os decretos, santificou os templos novamente e tirou todos os utensílios de Baal, da Aserá e todos os astros dos céus, e mandou queimar toda a idolatria de Jerusalém. E o Espírito Santo quer que nós, os crentes, nós queimemos toda a idolatria, porque a falta de santidade, irmãos, não é só as coisas morais, andar com saia comprida, cabelo comprido, ou véu na cabeça, ou não beber, não fumar. Isso é importante também, o nosso corpo estar santificado, mas o mais importante é o coração. Jesus falava àquelas pessoas, quando aquelas pessoas criticaram os apóstolos que estavam a comer com as mãos sujas, ele dizia: mais importante do que aquilo que entra na boca é aquilo que sai da boca. Aleluia, porque passa pelo coração. E o nosso coração é idólatra, irmãos. O Senhor nos chamou hoje para pregar sobre o espírito de idolatria, sobre o espírito de Natal e toda a idolatria que está associada ao Natal. As abominações que poluem a verdade sobre a encarnação, a vinda de Jesus à Terra, em carne e osso. Amém? Amém. O objetivo do inimigo é esfriar a fé, causar confusão mental, ilusão, confusão de identidade. Ele usa o Papai Noel no Natal, que depois passa a ser um gnome, o Deus Momo no Carnaval, e depois passa a ser o Coelho da Páscoa. Esse principado tem deixado muita gente se apostatando da fé. Muita gente dá autoridade, mesmo os prefeitos das cidades dão autoridade ao rei Momo para reinar durante o Carnaval. No Carnaval os homens vestem-se de mulheres e as mulheres vestem-se de homens. Existe a libertinagem, a rebelião. O lema é: todas as coisas valem, tudo vale. Natal traz adoração a um Deus menino, enquanto Jesus já nasceu, já cresceu em espírito, cresceu em conhecimento e em graça.
Ele morreu e ressuscitou por nós. Glória a Deus. Natal traz a adoração à Virgem Maria e ao presépio. Mas Mateus 13:55 mostra que Jesus, Maria, depois já não foi para sempre virgem. Ela depois teve mais 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, além das irmãs. Não podemos adorar 2 senhores, não podemos adorar a Niroda, Ísis, Osíris, Mamon, todas as idolatrias do Natal e adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Não podemos adorar a árvore de Natal, ao presépio, à guirlanda, aquela coroa de Natal que colocam nas portas, ao Pai Natal, à troca de presentes e adorar a Yahvé. Glória Não a Deus. existe Glória a comunhão, Deus. irmãos. São consagrações a Mamon, a Deus do dinheiro, tradições malignas que duram até hoje, tradições que, se você leva para a sua casa, para dentro da sua vida, elas dão legalidade a entidades malignas, a espíritos dominadores, energias deletérias para ficar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Mas, pastor, eu não sabia, ninguém tinha explicado, isto são coisas que os meus pais também faziam. Uma criança de 2 anos, irmãos, toma veneno, mesmo sem saber, ela acaba por morrer. Não é por as pessoas não saber que não trazem cabe a nós sermos atalaias da palavra de Deus, porque essa palavra do Natal ela não existe na palavra de Deus. Glória a Deus. Nós somos chamados para tocar trombetas, para chamarmos a atenção deste perigo, porque as pessoas, mesmo por falta de conhecimento, às vezes continuam esse tipo de idolatria. E o diabo ele adora a falta de conhecimento. A ignorância dá legalidade às forças demoníacas para atuarem. Glória a Deus. O povo de Deus continua pecando por falta de conhecimento. E a igreja tem que saber discernir o espírito do Natal e tirar, como a palavra falou aqui, todos os postos ídolos do nosso coração. Limpar o templo do Espírito Santo, porque o templo do Espírito Santo hoje somos nós. Glória a Deus. Ele habita em nós. Glória a Deus. Mas o nosso coração tem que estar limpo. O Senhor está a dizer, temos que fazer como o sumo sacerdote Eliquias, no verso 4, se os irmãos têm a palavra aí aberta, removendo do templo do Senhor todos os utensílios do culto de Baal, Aserá e os outros astros do céu. Mas o que é que o Natal tem a ver com os utensílios de Baal, de Aserá e de todos os astros do céu? Irmãos, tem tudo a ver, e vamos ver aqui, a igreja tem que estar nutrida, preparada e alimentada contra estes vírus, os vírus do engano, o espírito do engano, que espalha o espírito do engano ele é um vírus que se espalha no coração da humanidade, um vírus que nós devemos nos preocupar mais do que o coronavírus. O coronavírus pode nos matar o corpo, mas o vírus do engano, a mentira, porque o diabo é o pai da mentira e nele não há verdade, segundo a palavra de Deus. Glória a Deus. O vírus do engano ele pode nos matar a alma. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, verso 4, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Mas toda a gente está preocupada com o coronavírus. As pessoas passam a vida inteira sujeitas ao diabo e com medo da morte. Poucos se preocupam com o vírus do engano, com o vírus da ilusão, um vírus letal que mata o espírito, a partir de crianças mesmo, com o Natal, com essa idolatria. A palavra de Deus diz, não temais os vírus, as pandemias que matam o corpo, aquilo que mata o corpo, aqueles que matam o corpo. Porém, temei antes aquele que pode levar corpo e alma a padecer no inferno para todo o sempre. Tu és santo, glória a Deus. Precisamos de escutar e discernir o que o Espírito Santo tem para falar hoje, irmãos, à igreja, sobre essa idolatria. Precisamos sair daqui diferentes. Precisamos sair daqui com outra atitude. Porque nós vamos sair daqui e vamos encontrar a iluminação do Natal, vamos encontrar o Papai Noel, né, no shopping, seduzindo as crianças a desejarem escutar as profecias da carne, confundir os atributos do Papai Noel com o Pai do Céu.
Porque o Papai Noel vai realizar todos os desejos da criança. Ele é omnipotente, como o Senhor Deus. Ele é omnipresente também, porque vai ao shopping, ele vai estar lá, chega à casa e encontra ele na televisão, depois vai a outro lugar, está lá o mesmo Papai Noel. Ele vai ser omnipresente também, como Deus. Ele vai ser omnisciente, porque ele sabe os desejos que a criança quer, sabe os presentes que a criança deseja, e sabe se a criança se portou bem ou mal para dar os presentes conforme os seus desejos, os desejos do seu coração. Portanto, todos esses são atributos de Deus, aos quais Mamon arroga para si, através do espírito da mentira. O Pai Natal compensa as crianças segundo as suas obras, dando presentes, dando os presentes e o seu esplendor, aquilo que a carne deseja, para tirar toda a espiritualidade das crianças. Mas a palavra de Deus diz: instrui o menino no caminho que deve andar, para quando ele envelhecer, não se desvie nele. Aleluia, Deus. Não podemos educar os nossos filhos, as futuras gerações, com falsidade, com doutrinas falsas, doutrinas de demónios, com ilusão. Deus. Os desejos, todos os desejos são lícitos. As luzes, o cheiro a Natal, os pinheiros, as prendas, as músicas natalícias, a árvore de Natal decorada, as mesas carregadas de glutonaria e bebedice, filhoses, rabanadas, o bolo rei, os vinhos, os licores. Tudo isso são desejos lícitos, mas nem tudo nos convém. É, Deus Santo, aleluia. Há coisas que nós observamos, Glória a Deus. que nós praticamos, mas que não honram ao Senhor, que são uma abominação ao Senhor. Porque tudo isso faz parte do espírito do Natal. A prática de Natal realizada e comemorada em todo o mundo. Todo o mundo comemora o Natal, irmão. Glória a Deus. Mas esta prática pagã, ela tem um significado muito mais forte que muita gente não conhece. A realidade é que é um período de consagração que dura até dia 6 de janeiro. E chamamos esse período o período de festas. Não sei se falam no Brasil também boas festas, não é? Feliz Natal. Quando me dizem Feliz Natal, eu respondo que o Senhor nasce dentro do seu coração, que o Senhor nasce dentro de nós. Eu não desejo Feliz Natal a ninguém. Mas as boas festas, mas que festas são essas? E a quem são consagradas essas festas? Perus, bolos reis, cabritos, iguarias do bacalhau, do Natal, servem como glutonaria e praticam esse ritual com iluminações, com cânticos de Natal, e chamam isso o espírito do Natal. Até há filmes que se chamam o espírito do Natal. Mas que espírito é esse? A gente vê séries na televisão com falsas doutrinas de demónios, chamando o espírito do Natal. Irmãos, o Natal não é bíblico. O Criador jamais mandou comemorar o Natal. Será que essa prática agrada ao Altíssimo? E comunhão é que há entre a prática do Natal e o cristianismo? Porque, para começar, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e muito menos ele nasceu no inverno. Porque a palavra de Deus, ela diz em Lucas 2,8, que havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam as ovelhas durante a vigília da noite. Portanto, isto nunca podia ter acontecido no mês de dezembro, porque eles guardavam, os pastores recolhiam os rebanhos nas montanhas e colocavam no curral durante o inverno, dia 15 de outubro, mais ou menos, até 15 de março. Portanto, a Bíblia também fala que era uma época de recenseamento. Lembramos que José e Maria foram fazer o recenseamento a Belém. E então os recenseamentos ao longo da história nunca foram feitos no período de inverno em Jerusalém. Glória a Deus. E então ele nunca nasceu no inverno. Ele nasceu talvez na época da Páscoa, mas não deixou de registado, porque não é importante comemorar o nascimento de Cristo, mas sim é importante comemorar a sua morte e a sua ressurreição. Glória a Deus, glória a Deus. Aquilo que Ele nos deu, o ministério da reconciliação com o Pai, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nós hoje podemos chamar Abba Pai, Paizinho. Nós hoje podemos ter os pecados perdoados pelo sangue derramado naquela cruz.
Irmãos, para saber, eu fui pesquisar e descobertas recentes afirmam que Jesus nasceu, toda a gente sabe que talvez ele nasceu antes de Cristo. Uns dizem que são 6 anos, outros 3, não é? Mas houve uma conjunção dos planetas. A Bíblia fala do primeiro Nisan, o primeiro domingo depois da lua cheia. E foi 3 anos antes de Cristo, porque nós vemos em Lucas 3:23 diz que Jesus tinha 30 anos no 15º ano do imperador Tibério, o que corresponde ao ano 27 depois de Cristo, ou seja, 3 anos antes do ano em que nós comemoramos. O que quer dizer que se os astros, os astrólogos, não é? que estudam astrologia, se eles estiverem certos, segundo o calendário nosso, dia 20 de março de 2023, no próximo, consta que Jesus Cristo faz 2023 anos, ou 2026 no caso, 2026 anos que pisou no mundo. Mas isso não é importante, a data de nascimento de Jesus não é importante. Glória a O que é Deus. importante, irmãos, Glória a Deus. é que Jesus nasce dentro do nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. E nos 66 livros da Bíblia não há uma referência que aponte para a data que Cristo nasceu. Nunca foi a intenção do Criador que nós sabêssemos o dia em que Ele nasceu, que nós comemorássemos o seu aniversário. Não há qualquer ordenança para comemorar o nascimento de Jesus. Nem em nenhum outro homem santo da Bíblia. Nós não vemos Abraão, o aniversário de Davi, o aniversário de ninguém da Bíblia. Glória a Deus. Os únicos aniversários que nós vemos na Bíblia são referências à palavra Natal, ou seja, o período natalício. Nós vemos e encontramos São Faraó, que acaba com o enforcamento do seu servo, o padeiro-chefe, e o aniversário de Herodes, que acaba com a cabeça de João Batista numa bandeja. Então são 2 datas amaldiçoadas que nós encontramos na Bíblia. De resto, eu não encontrei mais nenhum aniversário na Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se não está na Bíblia, o que é o Natal? O que é essa tradição? O que é essa festa pagã? Ela vem da antiga Saturnália, festival da antiga Roma, em que os homens faziam homenagem ao rei Saturno. E os festejos eram feitos com várias orgias, nos quais terminavam com prostitutas cultuais e prostitutos cultuais, e faziam isso ao deus Baco. Essas prostitutas eram chamadas de bacanas, que eram as amantes de deus Baco. E a gente vê até que os romanos faziam isso de 18 a dia 24. Faziam essas festas com glutonaria, bebedice e prostituição. E depois terminava no dia 24 à noite, faziam a troca de presentes com o amigo secreto. E no dia 25 faziam um banquete público, que era chamada Festa da Brunália. Muito antes do Messias ter encarnado no mundo, a Brunália ela já era um feriado conhecido por todas as nações. As nações pagãs adoravam ao Deus Sol, da Brumália. Era considerado a festa de aniversário do Deus Sol, do Deus Moleque, que nós vemos aqui, aquele ao qual sacrificavam as crianças. O Deus Baal, o Deus Mitra, o Deus Tammuz, Horus, Bacchus, Dionísios, todos eles nasceram no dia 25, segundo os idólatras. São festas que se realizavam em todo o mundo ao longo dos séculos, em homenagem ao Sol, ao dia do solstício. Solstício, ou seja, o dia 25 é o dia mais pequeno do ano. Os dias começam agora, já estão a diminuir, não é? Cada vez temos menos horas de sol. A partir do dia 25 começa a haver mais horas de sol, por isso é que eles cultuavam ao Deus Sol, porque a partir daí o Sol começa a imperar, começa a reinar no mundo, e eles adoravam o Deus Sol. Mas será que essas festas de intensas bebedices e banquetes de glutonaria agradavam ao Senhor? Moisés escreveu em Gênesis: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta festa, irmãos, do Natal, que nós vemos todo mundo comemorar, não é? Mas nós não somos o mundo. Ela nasceu com Constantino em 366, no ano 366 depois de Cristo,
para misturar as festas que eles faziam com as festas profanas com o sagrado. Ele uniu os cristãos para vencer e governar no Império Romano. Por isso ele se tornou imperador. E ele deixou de perseguir os cristãos em troca do engano. Ele disse, não, vocês podem comemorar o Natal, eu já não vos vou perseguir. Mas trouxe o engano à comunidade cristã. Mas muitos não se deixaram convencer. Com isso, o dia 25 passou a ser o dia em que os romanos continuaram a adorar ao Deus Sol, mas implantaram o Natal na comunidade cristã. E hoje todo mundo está nessa heresia. Hoje todo mundo está nessa abominação, que é uma abominação ao Senhor, irmão. Deus santo, Deus de glória, aleluia. Qual é a semelhança que há entre o Natal e a vinda de Jesus? Não há nenhuma. A semelhança que nós conseguimos encontrar entre as comemorações do Natal e a Boa Nova, entre a Saturnal e o Evangelho de Salvação, o Evangelho de Cristo, não há semelhanças, irmãos. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Entre Deus e o pecado? Entre a palavra de Deus e a abominação do Natal? Absolutamente nenhuma. O espírito do Natal é o que polui a santidade do crente, ofusca a verdade. Estas práticas são abomináveis, são pagãs. Como é que podemos nos atrever a misturar o nome do Messias, nome santo, nome acima de todos os nomes, com o Cordeiro, o nome do Cordeiro de Deus, com essas práticas abomináveis a Deus? Porquê que se faz isso? Porque é tradição? Porque os nossos pais faziam antes e nós vamos continuar a fazer essa tradição? Ezequiel 20 faz uma advertência a essas práticas. Diz, assim diz o Senhor, acaso vós contamineis a vós mesmos à maneira dos vossos pais e vos prostituís com as suas abominações? Vos contamineis a todos com ídolos até hoje? Irmãos, essas práticas, elas poluem a santidade e nos afastam de uma forma gradual de Deus. Porque Deus não se associa com estas coisas. Nós somos chamados para ser separados de Deus, do Natal, dessas coisas. Mas não é porque todo o mundo faz que nós vamos fazer. Tiago 4, capítulo 4 fala, adultos, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Glória a Deus. Portanto, não é porque todo mundo faz que nós vamos fazer. Glória a Deus. A palavra original do grego aqui de ser amigo do mundo significa acolher com alegria, aquele que acolhe com alegria ao mundo. Aquele que não toma uma posição, que toma as coisas do mundo com o coração alegre. E estamos a fazer o mesmo com os incrédulos, a alegrar-nos com as práticas pagãs, com uma coisa que tem um significado espiritual maligno. E fazemos isso em nome de Jesus, misturando o santuário de Deus com a idolatria, com o maligno, com os ídolos. 2 Coríntios capítulo 6 diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Verdade, Deus. Ou que união há entre o crente e o incrédulo? Glória a Deus. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos o santuário do Deus vivo. Glória a Nós Deus. somos templo do Espírito Santo. E comunhão há entre o Natal e o Messias? Nenhuma. Não há nada. Não há comunhão nenhuma, irmãos. Aleluia. O Natal é uma abominação àquele que é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Deus santo, aleluia. É separado dessas práticas pecaminosas. Porque o Natal não é referido uma vez só na Bíblia. Ele veio para desfocar a fé do crente. Veio para causar confusão e destruição bíblica, destruição teológica. Porque é a palavra de Deus que nos edifica, é a palavra de Deus que nos traz a fé, a pregação da palavra que edifica a nossa fé.
E estas coisas vêm para tirar a nossa fé, para trazer apostasia. Glória a Ele Deus. serve para tirar a glória de Deus e levar o crente à apostasia, através da ilusão, através do engano. É isso que o Natal vai trazer. Aleluia, glória a Deus. Tu és santo. O Natal não é referido uma vez na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, por isso nós não temos nada a ver com ele. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. O Natal é a principal tradição do sistema corrupto denunciado nas Escrituras. Aliás, as Escrituras elas falam acerca desses atos pagãos e abomina. A Bíblia encontra várias inúmeras profecias e ilustrações que nos levam a associar o Natal à Babilónia. O Natal tem origem na Babilónia, com Nirod, se nós vemos na palavra de Deus, depois do dilúvio. O dinheiro do Natal que as pessoas acolhem com alegria vem de Nirod, a seguir ao dilúvio. Nós vemos em Gênesis capítulo 10, quando o Senhor interrompe a genealogia de Nirod, diz que ele é neto de Noé, é filho de Cã, filho de Cush, neto de Cã. É uma geração amaldiçoada por Noé, que zombou porque essa geração zombou de Noé. Noé, no capítulo 9, quando a arca, a terra dos Montes Kiriat, Noé sai da arca com a sua família. E quando ele era agricultor, a palavra de Deus diz que ele planta uma vinha. Dessa vinha ele faz vinho. E desse vinho ele bebe. Ele bebe o vinho e depois a palavra de Deus diz que ele se embebeda. E ele fica nu. E quando ele fica nu, a palavra de Deus vai dizer que o filho de Cã, ele vai fazer zombar da nudez do seu pai. Glória a Jesus. E o seu pai vê aquilo. E os outros dois filhos de Jafé e Sem, em vez de zombarem, eles vão e cobrem a nudez do seu pai. E Noé, ao ver aquilo, ele amaldiçoa o seu filho. Ele não amaldiçoa Cã, mas ele diz: maldito será Canaã e a sua descendência. O filho de Cã foi amaldiçoado por Noé. E a partir daí essa geração deu origem aos cananitas, que foram sendo amaldiçoados. Há poder no teu sangue. A Bíblia vai dizer na genealogia que Cã gerou Cush, Put e Mizraim. São agora a atual Etiópia, o Egito e a Líbia. Cush gerou Nerod, que era um grande caçador aos olhos do Senhor, diz a palavra de Deus em Gênesis 10. Caçador aqui não quer dizer caçador de caça. A palavra aqui original quer dizer caçador de homens. Ele era um déspota. Ele era um conquistador, um ditador, uma espécie de um semideus. Aos olhos do Senhor, ele afrontava o Senhor. Ele queria ser independente do Senhor. Ele pregava a independência do Senhor. Ele conseguia construir os zigorates e construiu a Torre de Babel para ser independente do Senhor. Porque se o Senhor voltasse a atrever-se a fazer outro dilúvio, eles podiam estar salvos. Era isso que ele pregava. Meu Deus. Ele queria ser independente. Nós somos independentes. Nós fazemos as nossas próprias construções e não dependemos do Senhor para nada. Eu pensava que o Senhor era mau. E ele tinha raiva do Senhor porque o Senhor tinha destruído a humanidade. A Bíblia diz que ele fundou vários reinos. Inclusive a Bebel, que nós vemos aqui na palavra, e Nínive. Foi um déspota. Ele foi pior que o Hitler, foi pior que o Stalin, com o Mao Tse Tung. Ele foi fundador do sistema babilónico que até hoje impera no mundo. Um sistema de competição organizado, de independência pelas posses. Se a pessoa tem dinheiro, não precisa de Deus. Se a pessoa tem posses, tem poder, não precisa de Deus. É isso que esse rebelde incentivou à construção da Torre de Babel, para que o homem não se espalhasse. Quando Deus disse: agora vão, porcaria, e espalhem-se pela terra. E ele disse: não, nós vamos nos juntar na Torre de Babel para ficarmos mais fortes e enfrentar esse Deus. Foi então que Deus espalhou eles, destruiu a Torre de Babel e fez eles falarem várias línguas. E então eles espalharam-se.
E quando eles se espalharam, essa idolatria também se espalhou. Espalhou-se a idolatria de Natal, o culto a Baal, o culto a deuses estranhos, foi espalhado por todo o mundo. Aleluia, Jesus. Hoje o espírito não muda. E eles querem se juntar ainda, eles querem fazer só uma língua, só uma moeda, só uma religião. O espírito de Herodes ainda vive até hoje, ele quer juntar o Papa de mãos dadas com Allan Kardec, com Joseph Smith, com Mohamed, com Mahal, com o Zé Pelintra, com a Senhora da Aparecida e com Jesus Cristo, todos de mãos dadas. O ecumenismo, todos juntos e misturados. O ecumenismo é uma abominação aos olhos do Senhor. Nirod era abominável aos olhos do Senhor. E ele casou com a sua mãe, Semiramis. Era uma sumo sacerdotisa que cultuava a Baal, fazia cultos com idolatria, cultos pagãos com bebedice e fornicação. E depois da morte de Semiramis, ele recebe um filho, ou seja, depois da morte de Nirod, Semiramis ficou grávida. E para cobrir esse incesto, essa relação que ele teve depois de Nirod, ela disse que aquela gravidez era a reencarnação de Nirod, porque Nirod morreu e ela ficou grávida. E então ela sempre cobriu dizendo que aquilo iria nascer um novo Nirod. E quando o filho nasceu, deram-lhe o nome de Tammuz. E Tammuz, quando ele já era jovenzinho, ele estava numa caçada, e diz a tradição que ele morreu junto a um tronco de uma árvore, que ele deve ter caído de cavalo, e um porco, dizem que um porco selvagem matou Tammuz. E então aquela prostituta que era sumo sacerdotisa, ela chamou as pessoas que cultuavam com ela para orar e jejuar 40 dias naquele tronco. E naquele tronco, porque dizia que ali iria renascer o Nirod. Portanto, Tammuz, que morreu ali, o espírito de Nirod iria renascer ali. E ali cresceu um pinheiro. E esse pinheiro, eles começaram a idolatrar esse pinheiro. Todo ano, no dia do seu aniversário, que era dia 25 de dezembro, eles iam lá cultuar esse pinheiro e diziam que recebiam presentes e levavam oferendas a esse pinheiro. Portanto, irmãos, desde o tempo do dilúvio que esse pinheiro, a adoração a esse pinheiro existe e está nas Escrituras Sagradas. Depois de Deus ter espalhado os habitantes de Babel com as suas línguas, todos eles continuaram a cultuar ao 25 de dezembro. Até mesmo 600 anos antes de Cristo, o rei Manassés continuou a queimar crianças, até que Josias, como nós vimos, limpou essa idolatria. Glória a Deus. Aleluia. Mas esse espírito de Moleque, ele continua, irmãos. Esse espírito de Moleque a quais as pessoas queimavam crianças, e ele continua entre nós. Ele era, como eu falei, um corpo humano com uma cabeça de touro, gigante, uma estátua, que colocaram no monte de Hermon e queimavam, e tinha assim no seu ventre uma bacia onde colocavam óleo fervente e fogo, e onde as pessoas, quando tinham as crianças, sacrificavam ao Deus Moloque para ter mais prosperidade. E ali faziam sacrifícios. Isso era abominável ao Senhor. No Antigo Testamento, Moloque era um ídolo que era cultuado e com os quais as pessoas se assustavam com os seus adoradores. Mas hoje o espírito de Moloque continua existindo, irmãos. E mostra-se mais subtil para enganar todo o mundo. O espírito de Moloque, ele existe no aborto. A gente vê movimentos, organizações não governamentais a usarem o espírito de Moloque, dizendo que são defensores dos direitos humanos. Alegam que a mulher tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo e pode matar o filho que carrega no ventre. Nada difere de Hitler ou Stalin ou Mao Tse-tung. É uma libertinagem que sustenta o assassinato de milhões de recém-nascidos, de crianças, que morrem mesmo antes de nascerem.
Estes infanticidas não conhecem o mandamento divino que diz não matarás, em Êxodo 20. O Salmo 139, irmãos, se os irmãos conhecem, é um cântico a uma mulher grávida. Que fala descreve o cuidado que Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem desde o ventre da nossa mãe. Glória a Deus, verdade. Aleluia. Deus julgará todos os homicidas, os antigos e os de agora, aqueles que oferecem crianças ao Deus Moloque, mesmo antes de nascerem no ventre da mãe. O Moloque existe, esse espírito existe na televisão, irmãos. Quantas crianças estão sendo educadas hoje pela televisão? Quantos pais deixam expostas a coisas violentas que existem na televisão, eróticas, pervertidas, coisas ateias, programas ateus, blasfémias, satanistas, e eles estão ali a ser sacrificados a Moloque, vendo televisão. Em muitas casas não se adora mais a Deus, mas queima-se incenso a Moloque, um Moloque eletrónico, cibernético, através das redes sociais. Ninguém mais sabe o que a lei diz, instrui o que um menino no caminho que deve andar, para quando ele envelhecer, não se desviar dele. Somente assim somente através da palavra de Deus, nós conseguimos livrar as crianças, as novas gerações, das garras de Satanás. Glória a Deus. O mundo tem deixado as crianças entregues às redes sociais, as redes sociais são objeto de omnipresença do diabo. São instrumentos e ferramentas de Moloque, que o Moloque utiliza para sacrificar as crianças, para sacrificar a alma das crianças. Mesmo depois de elas nascerem, começam logo a serem sacrificadas. Não deixe os seus filhos serem educados como o sacerdote Eli, que apesar de conhecer a palavra de Deus, não se preocupava em conduzir os seus filhos no caminho do bem. Verdade, Deus Senhor. 1 Samuel diz: eram, porém, filhos de Eli, os filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Eram, pois, muito grande o pecado que esses jovens faziam perante o Senhor. Eles eram filhos do sumo sacerdote e pecavam como gente grande, porque eles não foram educados na palavra. Será que as novas gerações são filhas do diabo, são filhos do diabo, filhos de Belial? Porque não estão sendo entregues a Moloque? Ou será que estão a ser educados para serem, conforme a palavra de Deus, que recomenda para serem homens e mulheres santos e piedosos, irrepreensíveis? O espírito de Moloque, irmãos, ele está nas escolas, principalmente aqui neste país, ensinando ideologia de género, no Brasil também. Todas as doutrinas de demónios, essa ideologia de género que hoje... Até mesmo aqui na Holanda, irmãos, tem agora um exemplo de dois pares de homossexuais que decidiram formar um quarteto. Uma só família. Ambos os casais já tinham relacionamentos registados no civil, mas agora esperam um quinteto. Eles já estão registados no cartório, no notário, mas agora eles querem um quinteto, porque eles fizeram uma inseminação artificial e essa pessoa quer viver junto com eles. São duas famílias. E agora é o quarteto com direitos iguais e são divididos em duas famílias. Portanto, uma grande confusão. E afirmam que estas são as condições do contrato que nós assinamos no cartório, segundo a lei da Holanda. E isso é útil para a Niroda, é útil para o sistema de consumismo. O banco vai achar que 5 pessoas conseguem garantir melhor uma hipoteca para comprar uma casa do que só um casal. Vai ser bom para a economia. E é isso que eles querem saber. O resto não é importante. Não é importante a criança que vai nascer da inseminação artificial, educada por 4 ou 5 pessoas com esses hábitos. São crianças sacrificadas de nascença a Moloque. E todos os anos, no dia 25, vestem-se de Pai Natal e comemoram vestidos de Pai Natal a Deus Moloque. Moisés escreveu em Gênesis: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Mas à semelhança, muita gente está
a cultivar o Natal, usando isso como se fosse a vinda do Filho de Deus. Não há semelhança entre as comemorações no Natal e a Boa Nova e o Evangelho. Não há comunhão entre a luz e as trevas, irmãos. O espírito no Natal ele polui a verdade com práticas abomináveis, práticas pagãs, paganismo. Como é que podemos associar a vinda do Messias ao Natal? Essa tradição veio para desfocar os cristãos, causar confusão mental, destruição bíblica e teológica. Serve para tirar a glória de Deus e levar o crente à apostasia e à ilusão e ao engano. Semiramis, irmãos, depois passou a ser a rainha dos céus. E Neirode começou a ser o divino filho do céu, com a semelhança de Jesus Cristo. Ele era considerado o filho de Deus, o filho de Deus Baal, imitar Jesus Cristo. Neirode passou a ser o Deus pagão, o Deus do sol. E o Natal continua a ter as mesmas características das festas dos solstícios. Não mudou praticamente nada. A glutonaria, os grandes banquetes, as semelhanças das festas de hoje, trazendo confusão de identidade. O Pai Natal em dezembro, as características iguais aos atributos de Deus. Os irmãos reparem que os atributos de Deus, todos eles, o Pai Natal arroga para si a anciedade. Ele é autoexistente. A eternidade, o Pai Natal há de ser sempre eterno, imutabilidade, ele nunca muda, é sempre a mesma coisa, a mesma barba, a mesma, é omnipotente, consegue conceder todos os presentes das crianças, é omnisciente, sabe tudo o que as crianças querem, se elas pecaram, se elas não pecarem. É a infinitude de Deus, os atributos que Deus não, que arroga para si, que são incomunicáveis, que Ele não dá para ninguém. O Pai Natal arroga para si a soberania, a unidade. São atributos de Deus. E de onde é que vem esse Papai Noel? O Papai Noel vem da palavra São Nicolau. Era um bispo romano que viveu no século V. São Nicolau foi o bispo de Mira, um santo venerado pelos gregos e pelos latinos no dia 6 de dezembro. E ele oferecia, no dia 6 de dezembro, ele oferecia dotes às filhas, a 3 filhas de um cidadão pobre. Mas ele tinha segundas intenções. E o Natal é isso, um espírito de Natal é perverso e é egoísta. E durante esse ano, pais castigam crianças, durante todo o ano os pais castigam as crianças com mentira, irmãos. Porque o Pai Natal ele vem daí, vem do espírito perverso de um bispo que queria ter segundas intenções com crianças, com meninas, e ele oferecia esses presentes para isso. E durante as pessoas mentem durante todo o ano, falando que o Pai Natal é bonzinho, que é uma boa pessoa, que traz presentes às crianças. Satanás também se mostra como um anjo de luz, para nos enganar. A figura do Pai Natal existe para tirar a glória de Deus. Mas, pastor, não. Porquê é que nós vamos tirar isso das crianças? Vamos quebrar o encanto, a fantasia? Mas é errado, é desobedecer à palavra de Deus, iludir as pessoas, iludir as crianças pequeninas. Isso é que é errado, desviando as crianças da verdade. Porque as coincidências não acabam aqui. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Qualquer semelhança do Pai Natal com Jové e Yahvé é coincidência. O Evangelho de Marcos diz que Jesus se indignou quando não deixavam vir as crianças. Ele disse: deixem vir as minhas criancinhas, eles são os reis dos céus. E hoje o Pai Natal diz a mesma coisa, que venham as minhas criancinhas, que se sentem comigo. Hebreus diz: cheguemos-nos, pois, com alegria ao trono da graça para recebermos misericórdia e graça. E é isso que o Pai Natal faz, que nós nos acheguemos ao trono dele. É isso que ele quer, para que as crianças também tenham graça, confiança no Pai Natal e recebam presentes em tempo oportuno. Ele imita Deus em tudo, irmãos. Apocalipse 3:21 diz que ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no trono. E quantas crianças não se querem portar bem para se sentarem no trono do Pai Natal? E também se acham dignos de receber os presentes do Pai Natal porque se portaram bem.
Senhor. O Evangelho de Mateus diz que Jesus vai chegar como ladrão na calada da noite. E as crianças pensam que o Pai Natal chega na calada da noite, desce pela chaminé como um ladrão. Apocalipse 19 diz que Jesus Cristo vem voando pelos ares num cavalo branco. E o Pai Natal vem voando pelos ares com as renas. Meu Deus. Tudo são Pai Santo. coincidências, irmãos. Deus de glória. Em tudo o Pai Natal imita o nosso Senhor e Salvador. Verdade, Deus. Em tudo o Papai Noel imita Deus e confunde pequeninos e também confunde adultos. Não se deixem enganar, irmãos. O Pai no Natal, Ele não dá uma promessa futura, Ele dá uma promessa para agora. E os presentes são aqui, agora, instantaneamente. Ele promete os reinos deste mundo e todo o seu esplendor, como o diabo ofereceu a Jesus. Mas só o nosso Deus dá a esperança da eternidade. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Natal e todas as suas abominações, irmãos. Ele estava iludido. Está iludido os cristãos com presentes. Conforme aquelas tradições antigas. Mas há pessoas que dizem, mas os magos também trouxeram presentes, por isso é que nós também achamos a troca de presentes importante. Os magos levavam presentes porque era importante levar presentes quando se visitavam o rei. A rainha Sabá levou presentes para visitar o rei Amém, Salomão. Jesus. Glória a Deus. Era uma espécie de uma aliança, uma troca. Glória a Deus. E os magos levaram incenso, que era presente de sacerdote. Eles eram instruídos pelos escritos de Daniel e sabiam o que ia fazer um sacrifício propiciatório. Por isso eles levavam incenso. Sabiam que era necessário esse presente. Eles levaram ouro porque é presente de rei. Eles levaram mirra porque é presente de profeta. Eles sabiam que ele ia ser rei e profeta. Eles estavam instruídos pelos escritos de Daniel. Eles sabiam que ele ia nascer ali. E eles não eram três, muito menos eles eram reis. Eles eram magos do Oriente, eles eram sábios. Eles estudavam a astrologia. Porque eles nunca vinham só três, eles vinham em caravanas. E não é por isso que nós vamos trocar presentes no Natal. Muito menos o amigo secreto. O amigo secreto é um ritual também que vem do 25 de dezembro, em que uma tradição nórdica em que eles trocavam os presentes e trocavam também deuses pagãos. Eles diziam, quando trocavam presentes, que você jamais se esqueça do Deus que está sobre nós e que o meu Deus seja o seu Deus. E essa tradição do amigo secreto dura até hoje. Agora está enraizada espiritualmente. Agora imagine quando você troca presentes com um feiticeiro, com uma idólatra, com uma pessoa que faz magia negra e você não sabe, com uma macumbeiro. Mas nós, os crentes, irmãos, nós só trocamos o cálice do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Desde sempre, Deus me mostrou a abominação contra essas práticas babilónicas. Deuteronômio 12 vai falar que destruam completamente todos os lugares os quais adoram aos deuses à sombra da árvore frondosa. Estão a ver? Esta árvore já era cultuada. Derrubai os altares, despedaçai as estrelas, as colunas sagradas. Depois no 12:31 vai falar, não adorem os seus deuses com as suas nações. Elas fazem todo o tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia. Agora nós não somos mais ignorantes, irmãos. Nós sabemos dessa maldição que veio da Babilónia, que veio dos caldeus. A palavra de Deus diz em Colossenses 4:5, sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem o máximo das oportunidades. Por isso nós devemos aproveitar as oportunidades para pregar o verdadeiro Evangelho, para pregar que Jesus tem que nascer dentro de nós. Falar de Jesus aos nossos parentes, aos nossos amigos, falar da necessidade do nascimento de Jesus no nosso coração. Pois esse é o nosso presente de Natal, é a nossa porção. Deus é a nossa porção. Deus vai nos guiar às almas que querem ouvir falar de Jesus.
Nós aproveitamos o Natal para falar que o Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, mas com o nascimento de Jesus dentro de nós. Ele podia ter nascido onde quisesse, mas ele nasceu num estábulo, porque não havia lugar, ninguém tinha lugar para ele nascer. E hoje também ninguém tem lugar para que ele nasça no coração, irmãos. Ele veio como cordeiro para ser sacrificado para a remissão dos nossos pecados, sem mácula. É isso que deveria ser o espírito do Natal. Ele foi puro, ele foi santo, ele teve que se despojar da sua glória para habitar connosco. Glória a A Deus. palavra diz que ele tabernaculou connosco, ele entrou no nosso mundo, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. E ele vive no meio de nós, através do ministério da reconciliação, do Espírito Santo de Deus. E agora você vai sair deste culto, vai ver toda a gente cultuando ao Natal, mas o verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus dentro de nós, habitando dentro de nós. Isso é que é o Natal, irmãos. Glória a Deus. Deus encarnou na terra e o véu se rasgou, e através do véu se rasgar, o nosso Senhor veio entrar em nós. Esse é que é o verdadeiro espírito do Natal. Aleluia. Ele está connosco Glória a e Deus. nós temos acesso ao trono da graça por intermédio dele. Ele é o nosso ajudador, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso advogado justo, o Rei dos Reis sobre a terra. Ele é o nosso renovo. Ele é a estrela da manhã, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o pão da vida, o príncipe da paz. Ele é o princípio, o meio e o fim. Glória a Deus. O ômega. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Glória a princípio, o Deus, meio e o fim, aleluia. a ressurreição, é a nossa salvação, irmão. Glória a Deus. Amém. E nós somos justificados pela fé. E temos paz para com Deus por intermédio dele, o nosso Messias. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele, Glória a irmão. Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, obrigado.